Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a ecologia e a conservação de tartarugas marinhas, de maneira geral, porém, nós só temos 20 minutos, então qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade para colocar no chat. Também podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá aqui embaixo, que tanto para saber mais, curiosidades, materiais, eu estou à disposição. Me apresentando rapidamente, eu me chamo Débora Mello, eu sou oceanógrafa de formação, eu me formei na Universidade Federal do Ceará, eu sou cearense, mas atualmente eu estou fazendo mestrado no Instituto Oceanográfico da USP, especificamente com oceanografia biológica, estudando também tartarugas marinhas. Essa foto ao lado aqui, ilustrativa, é durante o meu TCC, que eu trabalhei com tartarugas verdes desovando. E eu também sou voluntária do Instituto Verde Luz, que é uma ONG do Ceará que também trabalha com tartarugas. E aí, mostrando um pouco para vocês como vai ser a nossa aula de hoje, vão ter 5 temas principais. A gente vai começar falando sobre as espécies de tartarugas marinhas, quantos tem, quais são, depois sobre como funciona o ciclo de vida dessas espécies, a biologia reprodutiva, as principais ameaças que impactam e, por fim, muito importante é o que vocês podem fazer ao encontrar uma tartaruga marinha. Então, fiquem atentos a toda a aula para a gente finalizar, vocês também poderem ser agentes de conservação. Então, sobre as espécies de tartarugas marinhas. No mundo, existem 7 espécies. Porém, no Brasil, existem essas 5 espécies, que é a tartaruga verde, a tartaruga cabeçuda, a tartaruga de pente, a tartaruga oliva e a tartaruga de couro. Todas elas estão ameaçadas de extinção a nível mundial. E no Brasil também. Porém, a verde, ela acabou de sair da lista de animais ameaçados de extinção e agora ela está como quase ameaçada no Brasil. Mas ainda assim, é importante a gente ficar muito atento aos impactos que podem acontecer com esse animal, para ela não retornar para a lista de animais ameaçados de extinção no Brasil. Aqui ao lado é mostrando detalhes que ajudam a gente a diferenciar as espécies. Hoje eu não vou muito me ater a isso, porque a gente não tem muito tempo, mas em cada espécie que eu vou falando, aqui ao lado vai ter o número de placas, que são esses números 1, 2, 3, 4, 5, que cada espécie tem, que é uma das formas de a gente diferenciar, e também o número de placas que existem entre os olhos das tartarugas. Isso, junto com a coloração e alguns outros detalhes, é o que faz que a gente diferencie as espécies. Mas hoje eu não vou muito detalhar isso. Então, começando pela tartaruga verde, chamada como Chelonia midas. Por que ela tem esse nome, né? Porque a gordura dela tem a coloração verde. E também, essa tartaruga, quando ela fica adulta, ela é herbívora ou também vegetariana. Então, ela se alimenta principalmente de algas marinhas, dentre outras espécies de organismos. E aqui são imagens dela, mostrando ela nadando na natureza. A tartaruga de pente, ela é um animal que foi muito ameaçado de extinção, é um dos que está com maior nível de extinção, justamente por conta dos pentes que se faziam com o casco dela. Então, vocês estão vendo essa coloração muito bonita? Provavelmente vocês já podem ter visto óculos que têm essa coloração, e é justamente por isso que ela recebe esse nome, mas também foi por isso que ela foi quase extinta. E um diferencial dela é que ela tem esse biquinho mais proeminente para fora. Já a tartaruga cabeçuda, como o nome diz, ela tem uma cabeça bem maior do que as outras, quando comparada ao corpo. E é por isso que o nome dela é esse. E no finalzinho do casco dela, ela tem uma quebra que faz. Ele tá levemente reto e depois ele dá uma pequena curva. Isso também é fácil de diferenciar. Já a tartaruga oliva é por conta da sua coloração, que ela se chama assim, e que, se vocês perceberem, o casco dela tem uma curvatura mais acentuada do que as outras, que são mais redondinhas. E essa é a tartaruga oliva. E, por fim, a mais diferentona é a tartaruga de couro, que ela é a única que ela não possui essas placas laterais, e sim uma cobertura inteira de couro. E a gente chama dessas quilhas.
Ela é um animal que ela chega a mais de 2 metros. Então, assim, muito pré-histórico, muito grande e muito fascinante. E agora falando um pouco sobre a biologia reprodutiva. O que é isso, né? Na verdade, a gente vai começar falando sobre o ciclo de vida, que é assim. As tartarugas, filhotes, assim que elas nascem, elas não ficam perto da costa. Elas já, as que sobrevivem, migram para o oceano aberto. Então, vocês lembram do Nemo, talvez, que as tartarugas estão surfando? Então, as tartarugas, elas vão para o oceano mais distante aqui do litoral. E aí, quando elas estão ficando juvenis, elas começam a retornar aqui para a costa para se alimentar. Quando ela vai ficando adulta, ela começa a migrar para as áreas de reprodução, tanto os machos quanto as fêmeas. Lá, elas copulam, elas se reproduzem, e uma fêmea ela pode ter vários parceiros. Esses machos, eles vão retornar para a área de alimentação e as fêmeas, elas vão ficar nessas áreas de desova. Por exemplo, aquela ilha bem famosa e bonita, Fernando de Noronha, é uma área de desova de tartaruga verde. Então, elas passam um período lá só se reproduzindo e subindo à praia para colocar os ovos. Não só lá, como várias outras praias do litoral do Brasil. Quando elas sobem à praia, depois eu vou detalhar melhor como é esse processo, e elas podem fazer isso de 3 a 7 vezes num só ano, e num só período, por exemplo, de 3 meses. E depois disso, o ciclo se repete, como eu falei, os filhotes nascem, vão para o oceano aberto e tudo isso continua. Uma coisa interessante, a gente está falando aqui de oceanografia, é entender como funcionam os compartimentos, tanto terrestre quanto do oceano. Então, aqui tem a área terrestre, tem uma área que a gente chama na oceanografia de nerítica, que é essa área que fica desde aquelas ondas que a gente vê na beirinha do mar até a quebra da plataforma continental, que é como se fosse antes de ter esse grande declínio que acontece, que a gente chama de talude, mas isso é um detalhe mais para frente, que aí vai virar um oceano aberto. Então, as tartarugas marinhas, elas ocupam essas 3 áreas, por isso que é tão importante conservar tanto elas quanto todas essas áreas, porque tudo vai impactar nelas. E aqui mostrando rapidamente, mas são detalhes, que as espécies elas não têm todos esse comportamento que eu falei aqui. Então, por exemplo, a tartaruga verde cabeçuda de pente, elas ficam tanto nessa região mais próxima à costa, quanto no oceano aberto, dependendo da fase, se ela é juvenil ou filhote. Já a tartaruga olívia de couro, ela fica quase todo o período da vida dela no oceano aberto, distante da costa. E aí, por que que isso é importante? Porque aí a gente entende o que que vai impactar mais cada espécie. Então, uma pesca que ela é muito predatória e ela é só no oceano aberto, bem distante da costa, ela vai impactar mais a oliva e a de couro. E uma pesca mais costeira, provavelmente vai impactar mais essas outras 3 espécies. Por isso que é tão interessante e importante entender o comportamento e a distribuição delas do ponto de vista oceanográfico, né? Como elas se distribuem. E aí, sobre o comportamento de postura. As tartarugas, elas escolhem um local para desovar e esse processo é muito importante porque as tartarugas nunca mais vão ver esses filhotes. É diferente da gente, mamíferos, que tem sempre esse contato inicial com a mãe. Então, depois que ela colocar os ovos, ela não vai ver mais esses filhotes. Então, é muito importante ser um lugar seguro e que tenha várias etapas. Aqui, vocês podem ver, ela primeiro sobe a praia, depois ela começa a cavar uma cama. Depois ela, com as nadadeiras traseiras, faz uma cova profunda, geralmente mais de 60 centímetros. Depois ela faz a postura desses ovos. E aí ela encobre essa cova e retorna para o mar. Essa última figurinha aqui, a F, é um comportamento que a gente chama de meia-lua, que a tartaruga sobe e desce a praia sem desovar de fato. Ela dá uma olhada e por N motivos que a gente ainda não sabe porque ela não decide colocar os ovos. Ela pode fazer isso mais de 3 vezes,
até colocar os ovos de fato. Aqui é um videozinho ilustrativo mostrando o momento que a tartaruga está colocando o ovo. Então, aqui, isso. E aí, cada tartaruga pode colocar mais de 120 ovos em um só ninho. E agora, falando um pouquinho sobre como é que se determina o sexo da tartaruga. Se a tartaruga vai ser fêmea ou se vai ser macho. Isso tem total relação com a temperatura. Então, o sexo da tartaruga, ele vai ser determinado pela temperatura da areia. Então, se o ideal seria que essa temperatura tivesse em torno de 28 graus Celsius, que aí nasceria 50% fêmea, 50% macho. E estaria todo um equilíbrio para o ecossistema. Porém, a gente sabe, e eu sei que vocês sabem também, que a gente vive um aquecimento global e as mudanças climáticas acima do que seria o normal da média. Então, com essas temperaturas mais altas, o que acontece é que nascem mais fêmeas, porque temperaturas maiores do que 28 graus Celsius nascem mais fêmeas. E é o que vem acontecendo, vem nascendo mais fêmeas do que machos e está causando um desequilíbrio nas populações de tartarugas. E isso é muito crítico, porque é um animal, acima de tudo, ameaçado de extinção. Então, além de todos os impactos que eu vou falar para frente, ainda tem esse impacto que impacta diretamente na dinâmica e na reprodução e tudo que vai é, poder aumentar essa população que acaba diminuindo por não ter um número de machos suficiente para copular com as fêmeas. E agora falando sobre as ameaças. Eu imagino que vocês já vão ter ouvido falar de várias ameaças, como o plástico, mas eu vou retomar alguns pontos. E é considerada a principal ameaça para as tartarugas marinhas em todos os últimos relatórios, que é a pesca, a captura incidental pela pesca. É muito triste essa primeira foto aqui, mas infelizmente ela é recorrente. Por exemplo, na ONG que eu faço parte, a gente já teve mais de 50 casos de tartarugas que morreram e tinham impacto direto da pesca. E não é só a rede de pesca externa, pode acontecer uma série de fatores, como elas engolirem anzóis, como já aconteceu, a gente já recebeu tartarugas vivas com anzol aqui nessa parte do esôfago. E isso vai ocasionando uma série de complicações até que esse animal morre. Então, o impacto ele pode ser desde externo como interno, e é muito difícil de quantificar, porque o número de animais que encalha é muito pequeno para o número de animais que realmente morrem. Então, a pesca ela é o principal fator que impacta as tartarugas marinhas atualmente. Outro fator é a poluição, tanto por resíduos sólidos, né, pelo lixo, como a contaminação, por exemplo, de metais pesados, que acontece nessas tartarugas. Por exemplo, aqui nessa foto, que foi um caso muito triste, e aqui no caso foi por petróleo, que foi no crime ambiental que aconteceu no Nordeste, vocês devem ter visto em 2019, que teve óleo em todo o Nordeste. Isso aqui foi uma tartaruga que apareceu. Nunca façam isso de segurar uma tartaruga sem luvas, muito menos se ela tiver com óleo, mas infelizmente era uma pessoa que não sabia. Essa foto aqui. Outro impacto muito grande é o desenvolvimento costeiro. Então, a fotopoluição, por exemplo, vocês estão vendo esse poste aqui atrás. Esse poste ele vai impactar diretamente nas tartaruguinhas filhotes que vão nascer, porque elas se orientam pela luz do horizonte e da lua que reflete no mar. E aí, quando acontecem esses postes, elas se desorientam e muitas dessas tartarugas vão para o sentido contrário. E às vezes, quando a gente chega no monitoramento, elas estão no asfalto mortas. Então, é um caso muito sério e que já tem várias medidas para tentar diminuir esse impacto. Então, o Tamar, né, o projeto Tamar, ele tem um monte de diretrizes para como as grandes cidades ou qualquer cidade que tem essa iluminação na praia faça com que reduza esse impacto.
Porém, infelizmente, no Brasil inteiro, só a Bahia que segue essa normativa. Outra coisa é o tráfico de veículos na praia, porque ele compacta esses ninhos e também pode matar essas tartarugas. Aqui embaixo, ainda voltando para a poluição, isso aqui é a quantidade de plástico que a gente encontrou numa tartaruga desse tamanho, de 30 centímetros. É assustador. Então, não é um caso perdido ou um caso de internet, é real, é basicamente todos os casos que a gente encontra. É muito lixo dentro das tartarugas. E aí aqui fica aquele apelo, assim, a gente sabe que a problemática não é só individual, que tem que ter políticas públicas, mas que a gente também pode começar, né? Reduzindo o nosso consumo de pescado ou acabando de vez, reduzindo também o nosso consumo de plásticos e de lixos no gerais. Então, tudo isso impacta diretamente esses animais. E, por fim, uma outra ameaça que eu já falei lá atrás são as mudanças climáticas. E agora, por último, o que vocês podem fazer se encontrarem uma tartaruga marinha? A primeira coisa é contatar os órgãos responsáveis. Então, contatar esses órgãos e esperar a equipe chegar. Enquanto isso, vocês podem fotografar de longe o animal, nunca manusear esse animal, porque a gente não sabe quando eles vão estar doentes. E também é importante ser uma equipe que tenha autorização, porque senão é crime. E também pegar a localização. Tanto a fotografia como a localização vão ajudar esses órgãos a chegar o quanto antes. E saber também o que levar, como proceder, se o animal está vivo, está morto. E é isso, ligar e aguardar o órgão e também seguir as instruções. Por exemplo, pode ser o Tamar, na cidade onde vocês vivem, pode ser algum projeto de monitoramento de praia, por exemplo, aqui em São Paulo, tem o Instituto Argonauta, tem o Instituto de Pesquisa de Canané, então depende de cada região. Se vocês tiverem dúvidas dos órgãos da região de vocês, podem também tirar as dúvidas no chat. E se for uma tartaruga viva? Enquanto o primeiro passo sempre vai ser contatar os órgãos, mas enquanto os órgãos não chegam, é muito importante saber que nunca se deve devolver o animal para o mar e nem molhar a sua cabeça, porque quando esse animal ele chega a encalhar a praia, já é um pedido de socorro, já é porque ele não está conseguindo, muitas vezes, nem vencer essas ondas. Então, se você retornar o animal para a água, ele provavelmente vai se afogar. E aí é estranho falar isso, né? Uma tartaruga marinha se afogar, mas é porque as tartarugas elas respiram igual a gente, pelo pulmão. A diferença é que eles retêm mais tempo. Então, se uma tartaruga está debilitada, nunca colocar ela numa piscina, nunca devolver para o mar. Não tem problema ela ficar um período fora d'água. Então, deixa ela fora d'água, deixa na areia se tiver algo de sombra. E também uma outra coisa é colocar algum tecido úmido sobre o casco. E lembrando de também não manusear esse animal, esperar os órgãos chegarem e tentar afastar o máximo de pessoas, deixar ele isolado, tranquilo, esperando os órgãos chegarem, os biólogos, veterinários, oceanógrafos chegarem para poder fazer todos os procedimentos e tentar reabilitar esse animal e para ele voltar depois para a natureza. E por fim, se vocês acharem ninhos ou nascimento de tartaruga, o que se deve fazer? Novamente, contatar os órgãos, mas se já estiver acontecendo, isolar esse trajeto. Então, vocês podem isolar fazendo uma barreirinha de areia de um lado e do outro, para essas tartarugas não se dispersarem, por exemplo, não irem para o lado contrário, e deixar elas naturalmente indo para o mar. Eu sei que a gente às vezes quer ajudar e colocar lá dentro do mar, mas isso não faz bem para a tartaruga, ela precisa fazer esse caminho, que vai ser quando ela vai se desenvolver e também vai ser quando ela vai memorizar a praia que ela nasceu, para depois de talvez 30 anos, ela voltar para essa mesma praia e colocar os ovos. Aqui um videozinho curto, lá do Ceará, da ONG que eu faço parte, mostrando o nascimento de tartarugas marinhas. A gente conta com o apoio dos bombeiros, apoio de voluntários. É, e aqui são as tartarugas de pente. São as tartarugas que nascem no Ceará.
Aí você vê o impacto, né? Aqui no caminho delas já tem o primeiro impacto, que é uma sacola plástica. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, mandem e espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem com essa mensagem de conservação das tartarugas marinhas, que é para além da tartaruga e sim do ecossistema como um todo. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.